Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira. Delícia aqui novamente. Todas as segundas a gente entra um pouquinho para falar uma palavra da Bíblia, não é sobre religião. E a gente tem sempre que ter em mente em compartilhar algo que a gente sente. Então, como tocou muito forte no meu coração há mais de um ano e a gente continua aqui. Para mim já ficou uma coisa assim que sagrado, tem que vir aqui, né? Já vem aquela coisa, tem que ir. E ontem, nas minhas reflexões de manhã, veio muito forte a intuição de a gente falar sobre provérbios. Provérbios que tem lá no Primeiro Testamento, né? Onde foi o rei Salomão que escreveu. Rei Salomão que foi o filho, né? Ele era o filho do rei Davi, lá de Israel. E depois se tornou rei também. O rei Salomão, né, se tornou rei por ser filho de Davi, rei. Também depois sucedeu o seu pai, Davi. E ele ficou também. E ele é muito famoso, ele é muito por quê? Por conta da sabedoria. Porque ele pediu para Deus a sabedoria e Deus o deu, né? E ele, assim, cada capítulo, cada versículo que ele fala é uma lição para todos nós. É uma lição que a gente... se for possível, ou nós mesmos, né, temos que pôr isso, uma lição para nós também, sabe, um aprendizado para nós, para seguir também os seus passos, como ele fala aqui na Bíblia, nos seus versículos. Tem livro também falando sobre Salomão, tem muita coisa, tem documentários, tem muita coisa falando sobre ele, a importância, né? Porque a gente tem que ver a Bíblia não como um livro religioso, mas sim como um livro atemporal. É para todos os tempos, para todas as pessoas. Não é o homem que transformou na religião, mas o livro, a Bíblia, ele não é um livro religioso. A gente tem que transformar ele em um livro de cabeceira mesmo para a gente estudar no nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida, né? E não tirar esse olhar religioso e colocar como um livro de orientação para a nossa vida. Isso, acho que a palavra certa seria essa. Orientação para a nossa vida. Espera mais uns minutinhos aqui, porque às vezes o povo tá chegando, acordando, é cedo ainda, né? Mas é um horário que ficou, é um horário que eu acredito que deu muito certo. E está aqui quem tem que estar, e depois também vai pra rede vizinha, dá para depois assistir. Aí quem puder depois compartilhar, comentar, a gente agradece, né? É isso aí, seguimos fortes, né, meus amigos? Mais uma segunda, mais um mês se foi, já, né? Já estamos no último dia de junho, já se foram 6 meses. Só temos que agradecer, né? Passaram-se 6 meses já. Temos que ser gratos por tudo que aconteceu, fazer uma análise desses 6 meses, como foi. O que pode melhorar, o que a gente falou, se comprometeu de fazer e não fez, por quê, né? Se perguntar, mas por que eu não fiz isso, que eu me comprometi? E o que deu certo, se parabenizar, né? Comemorar o que deu certo. E o que não deu, a gente segue, né? Não vamos, não, segue, não, tá bom, não deu, mas vamos continuar, temos mais 6 meses, né? Temos mais 6 meses, dá pra fazer muita coisa, não é verdade? Bom dia, seja muito bem-vinda, minha amiga, tudo bem com você, Leonice? Quanto tempo? Eu estava comentando aqui que toda segunda-feira eu entro para falar uma palavra da Bíblia, não é sobre religião, porque eu vejo a Bíblia não como um livro religioso, eu vejo a Bíblia como um livro para nossa vida, tem muitos ensinamentos. Então eu acredito que a gente teria que ser, que a gente, né, se for... por nosso entendimento mesmo, é um livro que a gente tem que usar todos os dias para nosso crescimento aqui na Terra, né? A gente está aqui para evoluir. Então, acredito que a Bíblia é o livro que Deus nos deu, né? De presente para nossa orientação aqui. Mas não ver como um religioso, mas sim como... É isso aí, minha amiga. Como um aprendizado para nós, né? E hoje... toda semana eu falo uma palavra, tal. Hoje veio muito forte de eu falar sobre provérbios. Eu acredito que você conheça, né? O rei Salomão que escreveu provérbios, né? O rei mais rico, né? Da Babilônia, filho de Davi. E ele deixou um ensinamento grandioso para nós, grandioso.
Cada versículo que você lê é um aprendizado profundo, profundo. Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho dele e o primeiro versículo, certo? Então, o rei Salomão, terceiro rei de Israel, né? Filho de Davi, de Batseba, famoso por sua sabedoria e riqueza e por construir um templo em Jerusalém. Então, ele reinou por cerca de 40 anos em Jerusalém. E já lá no começo, né, já tem o propósito, né? Qual foi o propósito dele, né? Então, ele foi ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina, né? Então, ele deixou o quê? O ensinamento para nós experimentarmos a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Aqui, só nesse pedacinho aqui a gente já cai em si, assim. E o sábio lhe der ouvidos, né? Então, o conhecimento e bom senso aos jovens, e quem for sábio, que der ouvidos, né? As pessoas que prestarem atenção nas suas palavras, né? Ser sábio, der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Porque é isso que eu acredito, nós estamos aqui para evoluir. E como a gente evolui? Nosso crescimento, nosso desenvolvimento é estudando, né? É tendo conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira da gente. E aqui esse conhecimento não é o conhecimento das escolas. Esse daí é o básico, né? O básico a gente tem que aprender na escola. Mas o conhecimento da vida, do dia a dia mesmo, pra gente ter inteligência emocional, pra gente saber lidar com os desafios, nossas questões, é só na Bíblia que a gente encontra, é só em Deus, só em Jesus, algo que você acredita, porque é aqui que tá. E ele nos diz isso, não, sábio que lhe der ouvidos, né? As pessoas sábias, né? Que parar para ouvir e dar entendimento, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Então é isso, porque às vezes a gente tá tão com um desafio, a gente não para, né? Porque nesse momento que a gente para, que a gente... Opa! Caiu o negócio aqui. No momento que a gente para e pede uma orientação a Deus, a algo que a gente acredita, ele manda, né? Ele manda através de um livro, ele manda através de uma pessoa que fala com você na rua, assim, ó, né? Te dá um insight. Ou mesmo uma live ou algo que você tá ali e você acaba vindo. Então, a gente tem que estar aberta a isso, né? E o conhecimento ninguém nos tira, né? A gente pode perder tudo, mas a gente não perde o conhecimento, né? É o conhecimento que nos leva a ter uma vida, eu acredito, mais tranquila, feliz. Porque temos altos e baixos, né? Faz parte, né? Se estamos aqui, né? Mas quando você para ouvir e presta atenção, mas por que esse desafio está acontecendo comigo? Por que aconteceu isso? Eu tenho que aprender o que com isso? Qual é a lição que está me trazendo, né? Não ficar se vitimizando, né? Se lá, né? Ai, porque eu, coitadinho de mim. Não, né? Algo é para nosso aprendizado. Certo? E continuando aqui, então, ó. Então, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, né? Que aqui, no caso, o conhecimento é poder entender. Você pegar um livro, entender o que você está lendo, né? Você pegar um pedaço da Bíblia e buscar conhecimento, né? Buscar, às vezes, eu pego um versículo daqui, eu não fico só aqui, às vezes eu vou também o significado da palavra, que nem quando fala temor a Deus. Tem pessoas que entendem que temor é medo. Não, jamais. Não é isso. É confiança em Deus, né? Respeito, obediência, né? Mas obediência no sentido assim, ó. Não é obediência que obediência é entender as palavras, né? Buscar conhecimento, né? Sair da nossa zona de conforto, né? Não é verdade? Então, aqui mais um pouquinho, bom dia, bom dia. Advertência da sabedoria. Aqui a gente está falando um pouco hoje de Provérbios do rei Salomão, o homem mais rico da Babilônia, e por que, né? Ele deixou escrito para nós, né? Então, ele nos diz que nós temos que buscar o conhecimento, porque o conhecimento ninguém nos tira. Pode nos tirar tudo, mas o conhecimento não. E eu falo que a Bíblia, ele não é um livro religioso, ele é um livro de cabeceira para nossa vida, né? De orientação para nossa vida. Se a gente tirar a imagem da Bíblia ser religiosa e colocar como um livro de orientação, muitas pessoas iam buscar conhecimento na Bíblia, muitas pessoas. Mas enquanto ficar vendo ela como um livro religioso,
aí é onde se torna difícil, onde as pessoas não leem, não buscam orientação, não buscam conhecimento. Então eu acredito que se você tirar aquela coisa nossa de religião, não é de religião, é um livro para orientação na nossa vida, né? Isso é um presente de Deus que nos deu, né? Algo que você acredita, certo? Então ouça, meu filho, lá em Provérbios 1:8, ele fala: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Aqui a gente quer uma palavra para a gente refletir, né? A gente está aqui refletindo junto, cada um tem o seu entendimento, cada um vai buscar o seu conhecimento, né? Mas eu acredito que aqui é a orientação, porque a gente sempre ouviu uma das leis, né? Que está também na Bíblia, honrar pai e mãe. Então, aqui ele está falando, né? Ouça seu pai, ouça sua mãe, né? Então, tá vendo, né? Às vezes, por mais que às vezes a gente não concorde com o que a mãe e o nosso pai falam, porque a gente pode não concordar com certas coisas, né? Mas a gente respeita eles, entendeu? A gente respeita o que eles falaram, porque eles são maior que nós. Eles não deram a vida. Se não fossem nossos pais, nós não estávamos aqui. E olha só, e Salomão já começa falando aqui, né? Falando dos pais, né? Quer ver? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Então aqui é muito profundo. Só nesse pedacinho a gente pode ficar, tipo, a manhã inteira falando, né? Então, no sentido aqui, tipo, você pode não concordar com o seu pai e sua mãe fala, mas respeite o que eles falam, respeite os seus ensinamentos, certo? Porque a gente sabe, né? A gente já foi adolescente, que jovem, adolescente, adora brigar com o pai e com a mãe, discordar, né? Sim, mas não é mais fácil assim, tá bom, não concordo com você, pai e mãe, mas eu vou respeitar você, né? Não ficar brigando, aquela coisa que a gente já sabe, né? Quem já passou por adolescência sabe como que é. Mas aí o rei Salomão já vem nos falar, né? A importância do respeito ao pai e à mãe. Vou ler mais um pedacinho aqui, ó, tá bom? Pra também não ficar, né? A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das mais barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Então quer dizer que, olha aqui, né, a sabedoria, né? Quem tem sabedoria, quem busca um conhecimento e sabedoria, ela clama em alta voz, ela ergue nas ruas, nas praças, né? Porque as pessoas precisam de ter entendimento, conhecimento, sabedoria, né? Não é verdade? Então, porque às vezes a gente vê sei lá, a gente não pode também, às vezes a gente vê turmas, né? Às vezes não tá ali naquele momento de sabedoria e entendimento, né? A gente vê muita coisa acontecendo, né? Que hoje em dia a gente fala. Mas, se você parar pra pensar, o que falta nessa pessoa que algo tá fazendo, nesse bando? Falta sabedoria, né? Falta entendimento, conhecimento, falta fé em algo maior, né? Então, aqui ele fala, né? Que a sabedoria clama em alta voz nas ruas, né? Nas praças, né? Então, como a gente já tá com outra mentalidade, com outra cabeça, a gente reza e ora e peça por essas pessoas, né? Por essas situações que estão precisando, né? Que a gente sabe que tem muitos que precisam de oração. Né? Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Olha só, olha essa frase. Até quando vocês, inexperientes, vão contentar com a sua inexperiência? Olha só Salomão nos falando aqui, né? Para os jovens, né? Que acredito que ele estava falando para os jovens, né? Até quando, né? Às vezes é um sofrimento, né? E é maravilhoso. Eu amo Provérbios, adoro, sempre leio. E aqui cada semana a gente vai ler um pedacinho. Eu acredito que dá pra gente, toda semana, pegar um versículo, né? Um capítulo aqui pra gente ler. E aqui o que chama mais atenção né? Não vou ler todo, porque ele é bem grande. Depois, se vocês puderem, vocês ler inteiro o capítulo 1, né? De Provérbios. E vai ver, cada palavrinha que ele fala muito forte para buscarmos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, temor a Deus, que nem eu falei, que o temor é confiar em Deus, né? É o respeito, né? Igual nós respeitamos o nosso pai e nossa mãe. Possamos não concordar muitas vezes com o que eles falam, mas respeitar, né? Que eles são autoridades, eles são maior que nós, só estamos aqui por conta deles. E Deus
Principalmente, né? Olha o que ele nos deu, né? Ele deu esse planeta maravilhoso, podemos aqui conversar, podemos respirar, andar, falar, caminhar, olhar. Então, olha só como nós temos privilégio, né? Então, e eu acredito que a Bíblia, ela não é um livro religioso, ela é um livro de entendimento para nossa vida. Certo, minhas amigas? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Eu espero que essa passagem aqui de Provérbios e Salomão possa nos dar muita orientação, muito conhecimento, né? Que nós possamos sempre, sim, buscarmos o conhecimento e orientação na nossa vida. Porque é a única coisa que ninguém vai nos tirar. E a gente vai aprender com Salomão. Então, aqui, hoje, a palavra muito forte, né? Muito foi isso, da gente buscarmos o entendimento, buscar a sabedoria, que isso ninguém vai tirar de nós. Bom dia, Rose, muito bem, bom dia. Toda segunda-feira eu entro para falar umas palavrinhas, não é sobre religião, e hoje o capítulo foi o capítulo 1 de Provérbios, onde o rei Salomão, o homem mais rico da Babilônia, ele não deixa uma lição de vida para nós, de como nos comportarmos, de como nos orientarmos, né? E Provérbios é um livro que ele nos dá orientação, né? Então ele busca orientação, busca conhecimento, porque ninguém tira de você. E aqui não é o conhecimento da escola, o conhecimento da escola é o básico, aqui é o conhecimento da vida mesmo, para nós termos inteligência emocional, para sabermos lidar com nossos desafios, né? Porque todos nós estamos aqui porque temos que passar, mas que passarmos com sabedoria e entendimento. Então eu li um pedacinho aqui que ele fala, né? Se o sábio lhes der ouvidos, né? A pessoa sábia deve aumentar seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios. Para compreender todas as palavras, né? No dia a dia também as coisas que nos acontecem. Então, buscarmos sempre orientação e conhecimento. E às vezes o conhecimento está dentro de você, é só a gente às vezes parar um pouco, respirar, tentar meditar, ficar quietinha, refletir que te vem. Porque a intuição vem do alto, e aí você sente, certo? Então, um excelente dia, muito obrigada por vocês aqui, a presença de vocês, que agradecemos o mês de junho, esses 6 meses, e agora agradecer julho, que ele seja muito bem-vindo, que seja um mês maravilhoso, com muitas bênçãos para todos nós. E que a gente busque sempre orientação, sabedoria, e sempre ouvir a nossa intuição. Gente, muito obrigada. Uma excelente semana para vocês e um maravilhoso mês de julho. Beijos!